Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é um tema assim super crítico para a segurança industrial, a detecção de vazamentos de gás e também de incêndios em instalações de GNL, o gás natural liquefeito. A rapidez na identificação é fundamental. Para esta conversa, nós usamos como base o livro LNG Fire Protection and Emergency Response, da BP Process Safety Series. E toda a organização do material foi feita pelo engenheiro Rubens César Pérez. A ideia aqui é destilar mesmo o essencial sobre como essas tecnologias funcionam e por que são tão importantes. Exatamente. E olha, detectar um vazamento de gás inflamável o mais rápido possível, isso é vital para evitar aquelas consequências bem sérias, né? Como flash fires ou explosões de nuvem de vapor, até incêndios em poças de líquido, os pool fires. A prioridade máxima é sempre proteger as instalações e, claro, reduzir o risco para as pessoas que estão ali. Perfeito. Então, vamos começar por uma característica bem específica do GNL, que é o frio extremo. Como é que a gente detecta o vazamento do próprio líquido? Bom, um método bastante usado é a detecção que a gente chama de criogênica. Ela basicamente alerta para a presença desses líquidos superfrios. Geralmente se usa termopares ou até fibra ótica, sabe? Instalados em pontos assim bem estratégicos, como bacias de contenção ou naqueles canais de drenagem, são locais onde se vazar o GNL líquido, ele vai acumular primeiro, então é um alerta precoce. Entendi. Faz sentido. E sobre o gás que evapora, o metano principalmente, quais são as abordagens para detectar ele? Aí temos, digamos, dois tipos principais de detectores de gás. Um é o catalítico, ele funciona com um fiozinho de platina que é aquecido eletricamente. Quando o gás inflamável entra em contato, acontece uma pequena combustão ali na superfície do fio e isso muda a resistência elétrica dele. Aí o sistema mede essa mudança. Só que ele tem suas vulnerabilidades, né? Ele pode ser envenenado, como a gente diz, por algumas substâncias, tipo silicones, chumbo, ou pode ser bloqueado por sujeira, água. E um ponto importante, para o metano, como ele é mais leve que o ar, esses detectores catalíticos precisam ficar em pontos mais altos. Interessante essa questão das vulnerabilidades. Isso me leva a pensar, deve existir uma alternativa mais, digamos, robusta para o GNL, certo? Principalmente considerando essas condições. Sim, existe. E aí que entra a tecnologia de infravermelho, o IR. Ela meio que supera vários desses problemas dos catalíticos e hoje é considerada, assim, a melhor prática em instalações de GNL. Os detectores IR usam o princípio de que os gases, como o metano, absorvem energia infravermelha em comprimentos de onda bem específicos. Ah, então a detecção não depende de uma reação química na superfície do sensor? Exato. É um princípio óptico. E tem dois tipos principais. O ponto IR, que é um aparelhinho fechado com um transmissor e um receptor IR lá dentro, medindo o gás naquele ponto específico. E tem também o caminho aberto IR, ou Open Path. Esse funciona mais como um feixe de luz, sabe? Um transmissor manda um feixe IR para um receptor que está distante, pode ser até uns 300 metros, embora na prática usem mais uns 100 metros. Se passar uma nuvem de gás no meio do caminho, ela atenua o sinal IR. Coisas como chuva forte ou sujeira podem afetar também, claro. Mas eles costumam usar um comprimento de onda de referência junto. Isso ajuda a distinguir se a atenuação foi por hidrocarboneto mesmo ou por outra coisa, tipo névoa. Ajuda a reduzir alarme falso. Entendi. E como se decide onde colocar esses detectores todos? Imagino que não seja aleatório. De jeito nenhum. A configuração ideal vem de uma análise de risco bem detalhada e também das normas técnicas. Geralmente, o alarme é configurado para disparar quando atinge uns 20% do limite inferior de explosividade, o LEO. É comum combinar os tipos, sabe? Usar detectores de ponta em locais específicos e os de caminho aberto para monitorar áreas maiores, como o perímetro de um tanque de GNL, por exemplo. É sempre bom consultar normas como a ABS EN 50054, ABS 6959. Falando em tecnologia, eu ouvi falar de uma coisa mais recente que permite até ver o gás. Isso é real? É sim, é a chamada imagem de gás hidrocarboneto. Foi testado, por exemplo, na escola de incêndio da BP. É uma tecnologia de imagem mesmo. Ela permite visualizar as nuvens de gás em tempo real e consegue até distinguir se é gás mesmo ou só uma nuvem de condensado, de vapor d'água. Dá para detectar vazamentos visualmente, do chão até uns 50 metros de altura.
Já tem empresas como a Leak Survey Inc., a Heath Consultants, que estão tornando essa tecnologia mais acessível. É bem interessante. Nossa, fascinante ver o invisível. Mas ok, detectar o gás é uma parte. E se, infelizmente, ele inflamar? Como detectamos o fogo em si? Aí a gente entra na detecção de incêndio. Basicamente, podemos detectar a fumaça, o calor ou a própria chama. A escolha do método vai depender muito do tipo de incêndio que se espera naquele local e o que ele gera, né? Fumaça, calor intenso, chama visível, CO. Certo. Começando pela fumaça, então. Ok. Para a fumaça, temos os detectores de ionização, que percebem como as partículas de fumaça alteram uma corrente elétrica pequenininha. Temos os ópticos, que funcionam pela dispersão ou bloqueio da luz pelas partículas. Tem também os de feixe, ou beam detectors, que são parecidos com um caminho aberto para gás. Um transmissor e um receptor distante, e a fumaça no meio atenua o feixe de luz. E tem uma tecnologia bem avançada, que é a detecção incipiente, ou por aspiração. Essa é a preferida para locais supercríticos, tipo salas de controle, salas de TI. Como ela funciona? Ela usa uma rede de tubos para ficar puxando amostras de ar de vários pontos do ambiente. Essas amostras vão para uma unidade central que analisa tudo com altíssima sensibilidade. A ideia é pegar as primeiras partículas de fumaça antes mesmo do incêndio começar de verdade, sabe? Bem antes de ser visível. Incidentes recentes mostraram que esses sistemas são muito eficazes. Nossa, muito interessante para a proteção de áreas críticas. E a detecção pelo calor é mais simples? Geralmente é mais simples e robusta. Os detectores de calor reagem ao aumento da temperatura. Podem ser de temperatura fixa, disparam quando atinge, 60 graus Celsius, por exemplo. Ou podem ser de taxa de elevação, o rate of rise. Esses disparam se a temperatura subir muito rápido, mesmo que ainda não tenha atingido a temperatura fixa. E tem também a detecção linear de calor, LHD. É um cabo ou um tubo especial que detecta um ponto quente em qualquer lugar ao longo de todo o seu comprimento. Muito útil para proteger bandejas de cabos, esteiras transportadoras. Entendido. E por fim, a detecção da chama. Diretamente, como se faz isso? Os detetores de chama, eles basicamente convertem a radiação eletromagnética que as chamas emitem em um sinal elétrico. Existem os que usam radiação ultravioleta, UV, são bem sensíveis a hidrocarbonetos, mas têm um porém. Podem disparar com outras fontes de UV, como solda elétrica, raios solares, até raios de tempestade. Então podem dar alarme falso. Podem. Por isso tem os de infravermelho, IR. Esses usam filtros para focar em comprimentos de onda específicos da combustão, tipo 4,4 microns, que é característico do CO2 quente emitido na queima de hidrocarbonetos. São menos suscetíveis a alarmes falsos por outras fontes. E a combinação dos dois, UV e IR, essa é considerada ainda mais confiável. O detector precisa ver tanto o UV quanto o IR característicos da chama para disparar. Isso reduz muito a chance de alarme falso e aumenta a confiabilidade. É uma escolha bem comum em áreas de processo. E existe também a imagem de chama, né? Sim. Similar àquela que você falou para gás. Exatamente. A imagem óptica de chama. É uma evolução para superar problemas de alarme falso de detectores ópticos mais antigos. Ela usa uma câmera, que na verdade é um detetor, junto com algoritmos bem sofisticados para analisar o que ela está vendo. Analisa a forma da chama, o movimento, a assinatura espectral, para ter certeza que é fogo mesmo. Muitas vezes, esse sistema é integrado com o CFTV, o circuito fechado de TV da planta. Aí o operador, na sala de controle, consegue ver a imagem ao vivo da área, o que ajuda demais na confirmação e na resposta. Hoje em dia, a tecnologia preferida para instalações de manuseio de GNL, especialmente áreas abertas. Os algoritmos foram muito aprimorados depois de testes extensivos. Faz todo sentido essa integração com a visualização. Totalmente. E olha, um ponto fundamental em tudo isso é que o projeto do sistema de detecção, seja de gás, de fogo, criogênico, tem que estar totalmente alinhado com a estratégia geral de gerenciamento de risco de incêndio e explosão da instalação, o FEM, né? Normas como a N54, a BS 5839, a NFPA 72 dão diretrizes importantes. Não adianta, por exemplo, colocar só detector de calor num lugar onde o incêndio começaria com muita fumaça, porque a detecção de fumaça seria muito mais rápida. Ou para incêndios de gás sobre alta pressão, que às vezes tem pouca fumaça ou a chama não oscila muito, talvez um detector UV-IR seja essencial, onde um só IR poderia não pegar.
Entendi. Então, para amarrar tudo, o que a gente viu foi uma variedade bem grande de tecnologias, né? Cada uma adaptada para um perigo específico, do GNL líquido frio, o gás que a gente não vê, os diferentes tipos de fogo. Fica bem claro que não tem uma solução única, uma bala de prata. O segredo parece ser um sistema muito bem pensado, bem projetado e integrado. Perfeito. E se a gente conectar isso com o quadro geral? Esses sistemas são muito mais do que só dispositivos técnicos, né? São camadas críticas de proteção. Elas protegem vidas, protegem o patrimônio, o meio ambiente, em operações que são inerentemente complexas e de alto risco. Por isso, a escolha certa, a configuração correta, a manutenção adequada, tudo isso é absolutamente essencial, faz toda a diferença. É verdade. E isso me deixa pensando. Com essa expansão toda de instalações de GNL pelo mundo, né? Como será que os avanços que a gente vê em inteligência artificial ou na fusão de dados de múltiplos sensores, como isso pode revolucionar ainda mais essa detecção, tornar ela ainda mais precoce, quem sabe até preditiva? Imagina poder prever um problema antes mesmo que ele aconteça de fato. Fica aí uma reflexão para o futuro, né?